Bispo Agostinho de Hipona, teólogo do quarto século, venerado pelos católicos romanos como santo. Ele afirmou sobre a doutrina da vocação dos eleitos. Abra aspas. Procuremos entender a vocação própria dos eleitos, os quais não são eleitos porque creram, mas são eleitos para que cheguem a crer. O próprio Senhor revela a existência desta classe de vocação ao dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. João 15:16. Pois se fossem eleitos porque creram, tê-lo-iam escolhido antes ao crer nele, e assim merecerem ser eleitos. Evita, porém, esta interpretação aquele que diz: não fostes vós que me escolhestes. Fecha aspas. Agostinho, no seu livro, essa citação é do seu livro A Predestinação dos Santos, ele acreditava que aqueles que são salvos pela graça do Senhor. E esta graça, ela é dada àqueles que foram eleitos de forma incondicional, não por suas obras, não porque Deus havia previsto algo em seus escolhidos para que os pudesse aceitar. Então Agostinho, ele acreditava nesta verdade que tem embasamento bíblico, defendido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, revelado pelo próprio Senhor e também exposto pelo próprio apóstolo Paulo. Agostinho, ele tinha certeza de que os crentes estavam nesta condição por terem sido eleitos, vocacionados pelo Senhor, muito antes de existirem. Infelizmente, a Igreja Católica não segue Agostinho, não tem seguido a teologia de Agostinho. Interessante, né? E é de estranhar que a Igreja Católica o venera como santo, mas não considera as suas posições com relação à doutrina da graça. A Igreja Católica mantém-se firme no pensamento de que o homem coopera, que o homem não é totalmente morto, que o homem pode dar um lugar a Deus, que o homem tem que se esforçar para garantir a sua salvação. Mas Agostinho, alinhado com as Escrituras, ele dizia que não depende do homem, que o homem está morto espiritualmente, que não há condição nenhuma para que ele possa ser salvo, a não ser pela graça do Senhor. Em seu livro ainda ele fala, abra aspas, esta é a imutável verdade da predestinação da graça. Pois o que dizer o apóstolo? Foi isso que o apóstolo quis dizer. Nele, quem em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Com efeito, se de fato está escrito que Deus soube de antemão os que haveriam de crer, e não que os haveria de fazer que crescem, o Filho fala contra esta presciência ao dizer: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Isto daria a entender que Deus sabia de antemão que eles o escolheriam para merecerem ser escolhidos por ele. Então, fechando aspas, Agostinho, ele faz um questionamento aqui, com base em Efésios capítulo 1, de que Deus não escolheu ninguém com base, prevendo que fariam alguma obra boa, mas que a eleição foi baseada unicamente na graça em Cristo Jesus. Então, Agostinho era o teólogo da graça. Não foi à toa que Lutero, Calvino e tantos outros que abraçaram a causa reformada leram tanto Agostinho, porque discerniram, perceberam que Agostinho, ele tinha de fato a razão bíblica com relação ao Evangelho, a razão bíblica com relação à doutrina da salvação.